Bom, pessoal, na aula de hoje a gente vai começar então a falar e introduzir um pouquinho sobre os conceitos de controle. E aí vale a pena, né, a gente sempre falar, fazer um disclaimer inicial em que, obviamente, a gente vai estar aqui vendo alguns conceitos bem introdutórios sobre essa questão de controle, né? Controle é um termo muito amplo, né, que aborda um monte de coisa aí. E no nosso caso, se a gente for pensar especificamente sobre o controle de robôs móveis, a gente teria só nesse tópico um assunto para um semestre inteiro. Então, e se a gente generalizar ainda mais, né? Se a gente for falar sobre teoria de controle como um todo, né? Como eu falei, é uma palavra que aborda várias coisas ali, né? Certamente nós teríamos assunto para vários semestres. Então, aqui, né, eu até menciono, por exemplo, a própria é, engenharia de controle e automação, que tem várias disciplinas estudando exatamente sobre essa parte de teoria de controle, de como que você faz o design, né, o desenvolvimento de controladores, dependendo dos modelos que você vai estar usando, dos mecanismos que você vai estar usando. Então, o objetivo nosso aqui, a gente vai ter duas aulas, né? É a gente falar, introduzir basicamente, entender o que é controle, introduzir os principais conceitos ali. Na aula de hoje, a gente vai ver os fundamentos de controle, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o design, digamos assim, de como é que a gente faz, planeja, né? Projeta um controlador bem simples ali. E na aula que vem, a gente vai estender isso para considerar especificamente os nossos robôs móveis. Então, essa vai ser tudo que a gente vai ver sobre controle na nossa disciplina, né? Na aula de hoje e na aula que vem. E aí, se a gente for relembrar o contexto em que isso está inserido, a gente viu que a gente está nessa primeira parte da disciplina focando especificamente nessa parte que a gente chamou de navegação, que vai ter tanto a parte do planejamento quanto a parte de controle. Então, ainda dentro dessa parte de controle, a gente já começou a falar algumas coisas importantes nas últimas aulas, que foram exatamente sobre a gente tem que entender, a gente tem que modelar os nossos sistemas para que efetivamente a gente consiga aplicar, e a gente já chamou isso na aula passada, né, as entradas de controle que vão conseguir levar o nosso sistema de um determinado estado para um outro estado. Então, já usando exatamente essa nomenclatura, né, que eu acabei de falar aqui de sistemas, de modelos, de estados, a gente pode introduzir, então, os fundamentos, né, os conceitos fundamentais ali associados a essa ideia de controle. Então, quando a gente está falando de controle, a gente está falando especificamente do que a gente chama ali, né, de sistemas dinâmicos. A gente vai estar trabalhando com sistemas dinâmicos. E a gente precisa modelar esses sistemas dinâmicos. Então, um sistema dinâmico, né, ele vai poder ser representado ali, basicamente, de forma geral, como um conjunto de equações diferenciais. Sendo que a ideia dessas equações é justamente a gente conseguir representar um conjunto de estados e um conjunto de regras que me falam como que esses estados evoluem, como que eles mudam com o tempo de acordo com determinadas entradas que a gente está dando. Então, basicamente, a gente pode representar o nosso sistema usando duas equações fundamentais ali, duas funções, né, que vão ser funções vetoriais e que elas vão servir basicamente para quê? Né? E aqui a gente está fazendo uma representação bem em alto nível de um possível sistema dinâmico. Então, a gente tem exatamente uma função que ela descreve, e aí vocês lembram que quando a gente está usando a notação ponto, a gente está falando de uma variação no tempo. No caso aqui, o que a gente está verificando no tempo? A gente está verificando o que está variando. A gente está verificando exatamente um vetor que representa o estado do nosso sistema. E aí a gente já falou, por exemplo, que o que a gente pode usar
para representar os estados do nosso sistema? Nós podemos usar a própria posição, a orientação do nosso robô. A gente pode, inclusive, querer, dentro do nosso estado, representar as próprias derivadas desses vetores de configuração, como, por exemplo, a velocidade, a aceleração, que a gente mencionou na aula passada. Então, uma primeira equação que a gente precisa ter é exatamente uma equação que vai nos permitir entender e modelar como que esses estados vão evoluir no tempo de acordo com as entradas, de acordo com o que eu estou fazendo, com o que eu estou atuando naquele nosso sistema. E a gente também vai ter uma outra equação ali, né, que a gente chama ali de uma equação de observação, que basicamente vai ser uma equação que a gente vai chamar de lei de controle. Que essa lei de controle, então, ela vai servir exatamente para a gente conseguir estabilizar o nosso sistema. E quando a gente fala estabilizar, vai ser a gente conseguir levar o nosso estado atual até um determinado estado alvo que a gente quer, então, alcançar ali. E a gente vai usar, então, as nossas técnicas de controle justamente para a gente definir o que eu tenho que fazer nesse meu sistema para conseguir alcançar aquele objetivo. E aí, nessa equação de observação que a gente está falando aqui, basicamente a gente precisa saber onde que o nosso sistema está, né? Então, o objetivo geral da teoria de controle é justamente a gente conseguir representar, criar esses modelos dos nossos sistemas e esses algoritmos que vão ser responsáveis por levar, né, por manipular o nosso sistema e os estados que aqueles sistemas estão para levar eles até um determinado estado, né, até uma situação que a gente quer levar eles ali. E aí vocês já podem começar a pensar que no nosso caso da robótica móvel, a gente tem alguns estados, né, que são muito claros. Por exemplo, eu quero levar o meu robô de uma posição A até uma posição B, por exemplo, né? Então são coisas que a gente vai estar controlando. E a gente vocês também já começam a conseguir entender, por exemplo, que tipo de equação que a gente vai usar para modelar o nosso sistema, que é basicamente, né, os nossos modelos cinemáticos que a gente conversou na aula passada. Então, essa é uma visão bem geral sobre os conceitos, né, a nomenclatura, tudo que está associado ali a essa parte fundamental de controle. Mas, repetindo, isso é uma área muito maior do que o que a gente vai introduzir aqui, certo? E aí, a gente pode dividir também, quando a gente está falando de controle, em duas categorias básicas. A gente vai ter um controle que a gente chama de um controle de baixo nível, que basicamente ele está associado a essa ideia de manutenção, de se manter um determinado estado. Em robótica móvel, a gente tem esse tipo de controle também, mas na maioria das vezes, e no nosso caso aqui, a gente vai assumir que esse controle ele já vai ser resolvido por algum outro sistema dentro do nosso sistema, certo? É claro que se a gente está construindo um robô do zero, a gente vai ter que se preocupar com todos os níveis diferentes de controle ali. Então, um exemplo que a gente tem aqui, né, de manutenção é justamente o quê? Digamos que eu quero que a minha roda ela desempenhe uma determinada velocidade angular. Para a gente fazer isso, se a gente estiver usando um motor elétrico, a gente vai ter que aplicar uma determinada tensão. E aí, essa tensão, ela deveria ser atuada, né, e mantida ali continuamente, porque na hora que eu desligo essa tensão, que ela não é mais atuada, o meu robô, aquela roda, ela para de girar naquela velocidade. Então a gente tem que ter um controle, né, um algoritmo ali que vai exatamente manter essa tensão, né, nem acima e nem abaixo, para que eu alcance e mantenha essa determinada velocidade. Então essa, né, por isso que a gente fala que é uma ideia de manutenção. A gente quer alcançar aquele estado
e a gente vai precisar ficar atuando ali continuamente para eu manter aquele estado ali, certo? E a gente vai estar trabalhando principalmente aqui com o que a gente chama ali de um controle de alto nível, que geralmente vai estar associado ao conceito, à ideia de completude, que é basicamente o quê? Eu estou num determinado estado e eu quero ir até um outro estado. Assim que eu chegar nesse outro estado, o meu controlador, né, meu algoritmo de controle ali, ele pode parar, ele pode interromper, porque eu já alcancei o meu objetivo. Então, como a gente falou, né, isso é bem simples aqui no nosso caso da robótica móvel, porque basicamente a gente pode estar falando de o meu robô está numa posição A e eu quero levar ele até uma posição B. E aí a gente já viu que no meu modelo cinemático a gente tem a cinemática inversa e a cinemática direta. A gente pode usar para fazer esses cálculos de, olha, se eu aplicar essa velocidade, qual que vai ser o resultado do meu estado, da minha posição? Então a gente pode usar exatamente toda essa modelagem para a gente determinar esse conjunto de entradas que me levam até a posição final e ao alcançar essa posição final, o nosso controlador ele pode interromper a execução. Então, mas vocês podem ver que a ideia, né, dos dois níveis aqui é muito relacionada. A gente está falando de estados, a gente está falando de entradas de controle, então a gente está usando sempre a mesma nomenclatura aqui. E aí, basicamente, o que, que a gente vai ter quando a gente está falando do nosso controlador, né? De maneira bem formal. A gente vai ter uma equação, né? Uma representação mais formal, que vai ser mais ou menos com essa cara. Que é basicamente o quê? A gente vai ter o nosso controlador, que ele recebe uma determinada entrada, e aí o que, que vai ser essa entrada? O estado desejado, um possível valor de erro, uma velocidade, uma configuração. Esse controlador, ele vai usar essa entrada para fazer os cálculos dele ali e me retornar exatamente uma saída. O que que é essa saída? É o que a gente vai chamar ali de um sinal de controle, que é basicamente o quê? Ah, ok. Dado essa entrada, o que que você tem que fazer em cima no seu sistema para que você alcance aquela entrada? Então, por exemplo, né, se for um objetivo de manutenção, qual que é a tensão do motor que você deve então aplicar para você manter, né, aquela velocidade? Se for uma configuração do seu robô, quais são as velocidades que você tem que aplicar nas rodas para você alcançar aquela configuração ali? Certo, gente? Alguma dúvida, alguma pergunta sobre esses conceitos fundamentais de controle? Como eu falei, a gente só tem que entender até o momento essa nomenclatura que está envolvida ali, né? Toda essa questão de o que, que vai ser entrada, o que, que são as entradas de controle, né? O que, que são os estados, esse tipo de coisa, e aí a gente vai estar detalhando um pouco mais aqui como usar esses conceitos, né? Então, beleza, gente. Então, na aula de hoje, a gente vai focar nas duas formas principais de controle, que a gente vai chamar ali de controle em malha aberta e em malha fechada. Então, o nome já me dá mais ou menos uma ideia de como que esse controle vai funcionar. Então, a gente vai começar falando sobre um controle em malha aberta. Então, esse tipo de controlador, que a gente chama, né, ele recebe diferentes nomes, né? Que vem do próprio inglês, né? Open loop, que é exatamente essa ideia de uma malha aberta, né? Você tem um loop que não é um loop, na verdade, né? Ele é um loop aberto. Então você tem essa malha, né? Que a gente chama ali de malha aberta. Ou também recebe o nome ali de feed forward, né? Que basicamente você só está alimentando para frente, né? E o que é esse alimentar para frente, né? Basicamente, a gente vai ter a entrada de controle do nosso sistema, certo? E essa entrada de controle, ela vai agir em cima do nosso sistema e o resultado disso
não vai ser utilizado, independente do que aquilo ali resultou no meu sistema. Ou seja, o resultado não é realimentado. O resultado é passado para frente. Então, o que significa isso? Digamos que eu tenho um determinado estado R, que é o estado que eu quero alcançar, certo? O meu controlador, ele vai, baseado nesse estado que eu quero alcançar, ele vai definir, é isso que o controlador faz, olha, é o nosso controller aqui. Ele vai definir o que eu tenho que fazer, então, no meu sistema, para que eu ache que eu consiga alcançar esse meu estado desejado. E aí eu vou pegar esses valores que o controlador me deu, as entradas de controle ali, e eu vou aplicar no meu processo, no meu sistema ali. E aí é claro que se eu mando o meu sistema fazer alguma coisa, eu vou ter um determinado resultado. E aí o nosso controlador funciona assim. Ou seja, eu mando ele fazer e ele faz ou ele não faz. Por isso que é uma malha aberta. Ou seja, a informação ela só flui para frente. É um feed forward. Ela só vai para frente. Então, alguns problemas que a gente tem. A gente vê que esse tipo de controlador ele é extremamente simples, mas ele é muito limitado. Justamente porque, como a gente já falou algumas vezes, todo o nosso sistema, né, tudo que vai estar envolvido ali, tem incerteza associada. Então, quando a gente manda o robô andar numa certa velocidade ou alguma certa distância, não necessariamente o robô vai fazer aquilo que a gente está falando, né? Então, a gente não sabe efetivamente qual foi o resultado daquela ação. E às vezes pode ser que eu precise adaptar, né? Fazer algum tipo de atualização ali nessa entrada de controle, e isso não vai ser possível. Então, só para a gente fazer um exemplo bem simples aqui desse tipo de controle em malha aberta. Digamos que a gente tem um determinado robozinho ali, robô diferencial, que a gente viu na aula passada. Se eu quiser movimentar esse robô 1 metro para frente, o que eu faço para movimentar esse robô 1 metro para frente? Vocês conseguem falar? E aí, como é que eu movimento esse robô 1 metro para frente? Baseado no modelo, você pode, por exemplo, aplicar movimento nas rodas no sentido de ir para frente. E só isso? Eu só preciso saber a velocidade? A partir do Não, você dependendo do calcula modelo, o tanto que a roda tá rodando ali, o tanto que ela tá deslocando. E vai, calcula 1 metro pra frente. Manda ele girar. Exatamente, mas então faltou aquela palavrinha, né? A gente precisa de um tempo também que eu vou estar atuando, né? Então, um jeito simples, né? Um controlador simples para resolver essa nossa tarefa podia ser, olha, aplica uma velocidade ali de 0,25 metros por segundo durante 4 segundos, né? E aí a gente chuta que baseado no nosso modelo, o nosso robô ele vai andar uma determinada distância ali para frente, certo? Se a gente for fazer, né, esse teste aqui exatamente no nosso robozinho que a gente já utilizou aí na aula passada, né, e a gente vai usar exatamente o mesmo código aqui do nosso modelo cinemático, né, que a gente viu anteriormente ali. Então a gente está tratando o nosso robô Pioneer diferencial. Basicamente, então, vou botar aqui, né? Não vou usar aqueles mesmos valores, não. Vamos botar aqui que eu vou andar por 0,5 metro, né, por segundo ali de velocidade. Não tem velocidade angular. E eu vou andar por 5 segundos. O que é que a gente espera, então, né, desse tipo de controle? Que o meu robô vai andar 2,5 metros, certo? Nossa, olha aquilo ali que aconteceu. No meu modelo cinemático, que eu fiz o cálculo, ele falou que ele andou bonitinho. Olha só,
eu apliquei a mesma velocidade para as duas rodas. No X, o meu robô andou 2,5 metros. Ele não variou nada no Y e nem na orientação. Isso aqui foi o meu cálculo que eu fiz. Só que olha o que aconteceu no mundo real. A gente está vendo aqui o que aconteceu no mundo real, né? O robô, ele derrapou ali no início porque eu apliquei uma velocidade muito grande, talvez porque as velocidades, os comandos, né, não chegaram exatamente no momento junto, né, daquelas duas rodas ali. E o que a gente vê é que o robô fez outra coisa qualquer. Então, olha, na malha aberta, o meu cálculo falou que deu tudo certo. Usei aqui a cinemática direta, né? Esse aqui é o mesmo código que a gente usou na aula passada. Só que, no mundo real, a coisa foi bem diferente, certo? Justamente porque a gente tem um monte de incertezas associadas aqui, né? A gente tem as próprias incertezas dos atuadores. O motor pode não ter colocado a velocidade certa na hora certa que eu gostaria. Do ambiente, né? Meu robô pode ter derrapado, a roda pode ter ficado presa no terreno, pode ter acontecido um monte de coisa. E como eu não tenho nenhuma informação do que aconteceu, se eu precisar agora atuar novamente no meu sistema, eu vou atuar em cima de um estado que já não é o estado que eu estou realmente. E isso é um grande problema. Então, quanto mais complexo é o estado desejado, mais essas incertezas elas vão se acumulando e maior vai ser o impacto no resultado final, certo? Então, é muito simples esse controle em malha aberta? Mas a gente vê que ele vai ser muito limitado. Então, geralmente, a gente não vai querer utilizar simplesmente esse controle em malha aberta. A gente precisa ter algum tipo de informação do que aconteceu, do que está acontecendo ali, certo? Então, como o próprio nome diz, a gente precisa realimentar o nosso sistema para saber o que está acontecendo, ou o que aconteceu. Eu mandei o meu robô andar ali tantos metros para frente. Ele andou tantos metros para frente? Não. Ah, não. Se ele não andou, então continua atuando, por exemplo, até que ele ande o que você gostaria de andar, né? Então, quando a gente está fazendo exatamente usando essa informação, a gente tem o que a gente chama ali de um controle em malha fechada, ou seja, um loop fechado, né? Um closed loop, ou um feedback, que é justamente o que? A gente está realimentando, a gente está alimentando para trás o nosso controlador, né? Que é justamente o que? No nosso controle de malha aberta, a gente tinha só essa parte aqui de cima, que era, eu tenho o meu estado desejado, objetivo, eu calculo ali no meu controlador a entrada, né, de controle e atuo e pronto. No nosso controle agora de malha fechada, essa informação ela vai ser observada por algum determinado sensor que vai me dar uma informação ali do ambiente, do meu sistema, e aquela informação ela vai ser reutilizada em conjunto com o nosso estado objetivo. Em que a ideia é justamente a gente conseguir comparar o que deveria ter acontecido e o que aconteceu no momento. E aí a gente consegue, se for o caso, corrigir, a gente consegue adaptar, né, as nossas entradas de controle ali para levar isso em conta. Ficou clara a diferença entre controle de malha aberta e de malha fechada? Ficou. Só que, tipo assim, é um pouco estranho malha fechada, malha aberta, assim, porque eu acho que a gente meio que nunca usa, né? Pelo menos não na computação. Assim. Eu tô errado. Isso vai depender muito. Então, por exemplo, tudo isso que a gente vai ver de planejamento de caminhos, de modelagem, de controle, a gente pode usar tanto num agente real, robô, como a gente poderia usar num agente virtual. Seja, por exemplo, controlando um jogo, um agente num jogo. Ah, sim, verdade. Um agente no jogo, as incertezas lá
são basicamente zero, concorda? O que eu mandar o agente andar para frente, ele vai andar. É verdade, esqueci esse detalhe. Então, a gente pode usar. Em sistemas extremamente simples, a gente também pode usar um controle em malha aberta ali, para tentar resolver coisas básicas, né? Digamos, se a gente não tiver, por exemplo, uma forma de observar o que aconteceu, né? Qual que é o estado resultante, a gente também não vai ter muita saída, né? Então, de novo, a gente já está introduzindo aqui um conceito que a gente vai falar lá na frente, que a gente precisa observar o nosso sistema. E aí, por que que o Y, que é o resultado da nossa atuação, não é o que é realimentado? O realimentado é um B. Alguém consegue me dizer? Por que que a gente representa isso de maneira diferente? Mas o Y, ele é o que exatamente? O Y é a mudança no mundo ou é o que você sentiu? O Y é o resultado do meu robô, do sistema. É porque o Y poderia ser, por exemplo, posição. No caso, o sensor ele pode aplicar algumas variações. Então, por exemplo, ele pode condicionar o valor que ele está lendo e para depois mandar para o controlador, por exemplo, um sinal que o controlador vai entender. Também. Mas o principal aqui, né, que vai ser a palavra que a gente vai usar na segunda metade da disciplina, é que os próprios sensores, eles são incertos. Às vezes o que ele vai estar medindo, né, vai ser um valor que é próximo da realidade. Tem um ruído, tem um erro ali. Então a gente nunca vai medir exatamente o que é a verdade. Por isso que a gente vai precisar tratar isso depois. Então essa é uma visão geral. E aí a gente vai começar falando também, né, dentro de um controle de malha fechada, a gente vai falar de dois controladores simples dentro de malha fechada, né? Exatamente o que a gente já viu, o mais básico de todos, malha aberta, e dentro de malha fechada a gente vai dividir também em dois. Primeiro método que a gente vai ver usando essa realimentação é um controlador que a gente chama ali de bang-bang, on-off, justamente porque esse controlador, né, ele é o controlador em malha fechada mais simples possível que pode ter, e ele basicamente atua, como o próprio nome diz, ele tem uma entrada de controle que é ou a entrada de controle está sendo aplicada ou ela não está sendo aplicada, certo? Ele só tem essas duas opções de atuação ali, né? Então, para a gente fazer isso, o que a gente vai precisar? Primeiro que a gente precisa de um sensor que me dá exatamente essa informação do estado que eu preciso usar para saber onde eu quero chegar ou não. E o nosso atuador, ele atua diretamente nesse estado. É como se fosse uma relação 1 para 1. Ou seja, quando eu estou fazendo alguma coisa, eu consigo aumentar ou diminuir a proximidade para aquele estado que eu estou querendo alcançar ali, certo? Então a estratégia aqui vai ser exatamente o quê? Ou você, por exemplo, liga, ou você desliga alguma coisa de acordo com a medição. E aí, só para a gente entender bem claro esse conceito. Imagina que você está controlando um forno ou um aquecedor, né? Alguma coisa nesse sentido. E aí você consegue, por exemplo, ligar um motor que vai aquecer mais o forno, aquecer mais aquele ambiente ali onde você está. E na verdade você quer que o seu aquecedor aqueça o quarto onde você está até chegar numa determinada temperatura. Como que a gente poderia usar isso então, né? Muito simples, né? Um controlador liga e desliga seria o suficiente para fazer esse tipo de controle. Em que, basicamente, o que a gente tem? Eu preciso de um sensor que me fala a temperatura, que é exatamente o estado que eu tô querendo alcançar, que eu tô querendo atuar ali, certo? E eu vou poder, então, por exemplo, atuar ligando e desligando um motor que começa a aquecer o quarto, né? E quando a gente liga, por exemplo, esse motor,
aquela variável do estado que eu estou medindo, ela aumenta, né? Então é como se eu estivesse esquentando o meu ambiente. E aí, quando eu desligo, o próprio sistema, é um sistema dinâmico, né? Vai acontecendo uma dissipação ali do calor e essa temperatura vai caindo novamente. Então, se a gente observar aqui, né, a gente vê que o nosso controlador, ele vai simplesmente ficar alternando entre esses dois estados. Ou seja, ou eu estou atuando para chegar mais perto daquele estado que eu estou querendo, ou eu não estou fazendo nada. E aí a própria dinâmica do processo vai me levar a esse tipo de coisa. Mas o que a gente consegue ver aqui, né, é que a gente tem um problema bem claro com isso, né? Esse é quase que um malha aberta, né, digamos assim, em que, na verdade, a realimentação que a gente está usando é extremamente simples. Então, um problema bem claro que a gente consegue ter aqui é justamente que, imagina que você quer alcançar essa velocidade, essa temperatura aqui que você setou, né? O que você consegue ver é que, pela dinâmica do seu processo, né, de como você está atuando, você vai ficar sempre passando da temperatura, desliga o motor, espera a temperatura diminuir, liga o motor novamente, né? E aí você espera, né? E você acaba tendo essas oscilações. Para a gente contextualizar isso no nosso contexto aqui, né, de robótica móvel, digamos que a gente tem um determinado robô e você quer que ele siga uma determinada faixa, né? Uma faixa numa rodovia qualquer ali, né? Uma linha qualquer que você tem na sua estrada. Eu consigo usar um controle do tipo on-off para fazer isso aqui? Para resolver esse problema para mim? Sim. Como que vai ser o meu controlador? Ué, você quer seguir em cima da faixa ou do lado dela? Não, eu quero estar aqui, olha. Vê aqui o meu sistema de coordenadas, eu quero estar no y igual a zero. Passou, subiu, vai para baixo. Foi para baixo, vai para cima. On-off. Então a gente basicamente vai estar atuando ali, né? Pensa que a atuação é eu virando o volante do meu veículo e o meu volante, então, ele vai estar naquela direção ali, né? Que é basicamente o que o Alisson falou. Se eu estou aqui, viro o volante para cá. Se eu estou aqui, viro o volante para lá. E a gente consegue até representar isso como uma máquina de estados, né? Para ficar bem fácil de entender. Então, basicamente, o que o nosso controlador, nesse caso simples, teria, né? A gente tem a nossa variável de entrada, que é o que a gente quer alcançar, o estado que a gente quer alcançar. No nosso caso aqui, eu quero alcançar o y igual a zero. Então, pensa que eu também tenho um sistema de coordenadas afixado aqui no meu robô, certo? E a gente viu que a gente precisa, de alguma forma, medir essa variável que eu estou querendo controlar. Então, imagina que, ok, a gente sabe exatamente qual que é a posição y em relação a esse sistema de coordenadas aqui do meu robô. E aí a gente vai começar o nosso controlador e tudo que a gente vai ficar fazendo são exatamente variar nesses estados, que é como se fosse o estado on-off. Então, por que eu coloquei isso aqui? Porque apesar de ser o nome on-off, não significa que é só alguma coisa que você vai estar ligando e desligando. Significa que são dois estados que você vai estar alterando entre eles, certo? Então, no nosso caso aqui, se eu tiver no y maior do que zero, eu vou atuar virando para a esquerda, certo? Quando que eu vou parar de virar para a esquerda? Quando o meu y for menor do que zero. Ou seja, eu passei aqui essa linha amarela. E aí, quando eu passei a linha amarela, a gente vai ir para o outro estado, que é, olha, se o meu y é menor do que zero, você começa a virar para a direita, certo? E aí, a gente pode vir aqui também e ver se esse tipo de controle, se ele vai funcionar, né? Então, eu tenho aqui
uma outra cena, exatamente com um veículo ali. E esse veículo, ele é um veículo Ackermann, que a gente falou na aula passada. Vocês estão lembrados do que é o veículo Ackermann? Sim, é aquele que parece automóveis do dia a dia, né? Isso. Então, o que a gente controla nele? Duas coisas. A gente controla velocidade das rodas e a gente controla a direção do volante, o esterçamento, o ângulo que o meu volante vai estar rotacionado ali, certo? Que é basicamente o que a gente vai estar controlando aqui no nosso caso, certo? Então vamos vir aqui, olha, e a gente vai ter exatamente o nosso controle bang-bang, né, o on-off aqui, com toda aquela parte introdutória, né, que vocês já sabem fazer. E aí a gente está usando esse robô que ele chama Manta. Ele é um modelo próprio ali do Copilha, sim, você consegue abrir e importar ele ali, né? E aí, basicamente, o que a gente vai estar fazendo aqui, olha? A gente vai estar pegando um handle para o veículo, para a gente saber a posição dele ali. A gente vai estar pegando o handle para o motor, que vai acelerar as minhas rodas ali. E aí, se a gente for pensar como num carro de verdade, a gente manda uma velocidade para as rodas, certo? Eu não vou controlar, não vou mandar uma velocidade diferente para cada roda ali, né? E a gente vai pegar qual que é o ângulo do meu volante, certo? Aí, esse veículo especificamente, a gente trabalha setando, né, para controlar a velocidade ali. A gente seta um torque do motor e a velocidade. E aqui no nosso caso vai ser fixo. A gente vai ter uma velocidade constante ali para frente. E o que a gente quer controlar? Exatamente qual que vai ser a posição do volante. E aí, essa posição a gente definiu aqui também, olha, eu estou definindo qual que é o ângulo máximo que o meu volante pode ter. E aí é 20. E aí, no caso, vai poder ser 20 positivo, virando para um lado, ou 20 negativo. E aí, todo o nosso controle, né, vai ser dado aqui, ó, por essa equação. Essa é a nossa equação de controle de malha fechada, mas usando o controlador on-off. E aí a gente precisa da nossa variável do estado, né? Que é exatamente aqui, olha. A gente está... Isso aqui é como se fosse o nosso sensor. A gente está pegando a posição do nosso robô e a gente está vendo qual que é o valor do y daquela posição, certo? Lembrando que esse vetor retorna a posição no x, y, z, correto? E aí, basicamente, o que a gente está fazendo é isso. Olha, a minha entrada de controle U é volante todo virado para uma determinada posição, né? Positiva, né? Virado ali para a esquerda. Mas, se eu tiver acima do zero, então, de novo, né? Aqui está o sistema de coordenadas, a origem ali do Y também, né? Está alinhado aqui com a linha amarela. Se eu tiver acima do zero, você vai virar para o outro lado. E aí, basicamente, eu estou mandando esse comando, né, para o meu veículo. E aí, o que vocês acham que vai acontecer? Ele vai conseguir convergir? Talvez não, hein? Talvez ele fique pulando de um lado para o outro. Talvez oscilando. É. Então a gente consegue ver ali, olha, ele é um controle em malha fechada. Ele é um controle simples. Mas a gente consegue ver que essa atuação ela não é muito boa, certo? Ela acaba fazendo oscilações grandes ali. Será que se eu só diminuísse esse ângulo que eu estou atuando, eu conseguiria resolver? O que vocês acham? Acho que não. Você ia aumentar, ia diminuir a frequência só, né? Isso. Então, ó, na verdade, eu vou, né, basicamente demorar mais tempo só para fazer a oscilação ali, né? Mas aí você vê que você consegue ir meio que ajustando para ter uma oscilação um pouco menor, certo?
mas que, de qualquer forma, o seu sistema ele está oscilando ali, certo? Alguma dúvida aí? Então, esse é um exemplo bem claro, bem simples para a gente ver que como que funciona um controlador em malha fechada, o on-off ali. Então, nosso controlador é aqui, ó. É exatamente essa equação que está representada aqui dentro do nosso estado no nosso máquina de estados ali, certo? Vocês conseguem entender, né, e me dizer por que que esse sistema ele fica oscilando tanto? E aí? É bem simples, né? Ele Se a não gente tem uma condição de... Seria, tipo, ele conseguir ficar exatamente em cima da linha e se manter em cima da linha. Ele não existe essa condição, né? Pois é, o problema é que esses dois estados nossos, eles simplesmente não têm nenhuma relação com o estado que eu quero alcançar efetivamente. Então, se o meu robô estiver aqui nessas posições bem longe do que eu gostaria, ele vai atuar com aquela determinada entrada de controle, que no nosso caso é com aquele determinado virando o volante aquele tanto. Agora, se eu tiver muito perto também daquele estado, eu vou continuar virando a mesma coisa. Porque nesse controlador, a gente só tem esses estados, que é vira tudo para a esquerda, vira tudo para a direita, certo? Então a gente vê que é uma forma simples de atuação, mas que começa, né, a resolver um pouco o nosso problema ali, mas que mesmo assim a gente teria que pensar em coisas um pouco mais interessantes no nosso caso aí. E o que que a gente vai fazer para isso? A gente vai introduzir um outro conceitozinho simples, né? Que é exatamente isso. Olha, poxa, se o meu robô ele está longe, talvez eu queira atuar de um jeito, né? Do estado objetivo. Agora, se ele estiver perto, talvez eu queira atuar de outro jeito. E aí a gente precisa de alguma forma mensurar isso, né? O quão longe ou o quão perto eu tô do meu estado objetivo. E aí como que a gente vai fazer isso, né? A gente vai introduzir um outro conceito para fazer essa representação, que vai ser exatamente esse conceito de erro, que a gente vai chamar ali, né? Qual que é o erro do meu estado? E esse erro do estado é exatamente a diferença entre o valor, né, entre o estado atual, né, que eu tenho aqui, que eu estou medindo ali na hora, e o estado desejado. Ou seja, eu quero chegar aonde? E eu estou aonde? E essa diferença é exatamente esse valor, né? Ele consegue representar a distância que eu, não a distância física, né? Pode ser também, mas o quão longe eu estou do meu estado objetivo, certo? Então a gente consegue medir isso aqui. E aí, como a gente já falou, eu tenho, assim como no controlador liga-desliga, on-off, a gente tem que saber conseguir medir o nosso valor atual, certo? E esse valor, ele vai ser, por exemplo, medido, né, calculado, estimado, geralmente usando um sensor e que vai ter uma incerteza associada. Pode falar, Alisson. Como que você sabe o seu objetivo sem erro? O objetivo sem erro é você que definiu, certo? Esse é o parâmetro de entrada. Então, por exemplo, aqui no nosso exemplo anterior, eu sei que eu quero chegar no y igual a zero. E aí é claro que a gente tem os outros problemas de... A gente está assumindo que eu sei, na nossa primeira parte da disciplina, eu sei exatamente onde está o robô. Nossa, sim, Certo? beleza, entendi. Então, na segunda parte da disciplina, a gente não vai ter essa certeza. Então, a gente vai precisar representar isso de uma outra forma, certo? Então, pensa naquele loop que a gente viu, né? A gente está no loop de cá, por enquanto, né? A gente está no planejamento, controle, e a gente está assumindo que eu sei as posições, né? Eu sei essas coisas todas.
E o valor, né, objetivo que eu quero, desejado, isso é dado. E a gente assume que ele não tem incerteza. E aí, dado essa diferença entre o estado objetivo e o estado atual, o objetivo do nosso controlador vai ser exatamente minimizar esse erro. O que é minimizar? Levar o erro para zero. Por quê? Quando esse erro for zero, o que representa aqui? Simples, né? Que então Esses dois valores têm que ser iguais. Então, significa que se o meu erro está chegando em zero, significa que o meu estado atual ele está chegando exatamente aonde eu gostaria, certo? E se ele for exatamente zero, significa que eu cheguei, né? E aí, né, a gente vai poder usar várias informações diferentes aqui, como coisas que a gente pode usar como estado objetivo, né? Diferentes tipos de informação. A própria magnitude, né? Uma distância, uma direção que eu quero apontar, várias outras coisas ali que a gente vai poder usar. E aí, o segundo tipo de controlador que a gente vai estar vendo aqui na aula de hoje, ele é baseado completamente nesse conceito do erro, nesse conceito da distância para o meu estado objetivo. Por quê? A gente viu que, poxa, se eu estou longe ou se eu estou perto do meu estado objetivo, o liga-desliga ele estava atuando igual. Isso não era muito interessante. O que é uma coisa interessante, então? A gente vai começar a introduzir esse outro controlador, né? E aí, esse outro controlador, a gente vai tratar ele com diferentes termos. O primeiro termo que a gente vai estar vendo é o termo fundamental, que é o quê? A gente quer atuar de maneira proporcional ao erro. O que significa isso? Quanto maior for o meu erro, ou seja, quanto mais longe eu estou do meu estado objetivo, mais forte tem que ser a minha atuação. Então, nesse caso nosso que a gente acabou de ver, né? Se eu estou muito longe, vira o volante o máximo que você conseguir em direção ao seu estado objetivo, né? E aí a nossa entrada de controle, então, ela é calculada como agora? Antes a gente tinha um if, né, que era basicamente esse estado ou aquele outro estado. Agora a nossa entrada de controle, ela vai ser baseada exatamente nessa equação que me faz, né, um valor proporcional ao erro. E aí a gente introduz também uma constante, que é justamente uma constante só para a gente conseguir manipular a grandeza, né, a ordem de grandeza desses erros, para ele ficar ajustado com o tipo de atuação que a gente quer que o nosso sistema tenha ali, certo? Então, se a gente for olhar uma representação, né, considerando, por exemplo, que a seta vermelha é a direção das minhas rodas, né, a direção do meu volante ali, o que a gente vai ter é exatamente que, olha, quanto maior for o meu erro, mais você vai atuar. É proporcional. Só que quanto menor for ficando aquele erro, menos você vai atuando. Até que, se eu tiver exatamente na posição que eu gostaria, no estado que eu gostaria, a minha atuação do meu sistema vai ser zero. Justamente porque o meu erro vai ser zero, a minha entrada de controle vai ser zero também. Certo? E a gente pode vir aqui e tentar ver se o nosso controlador ele vai funcionar, né? A gente vai aplicar exatamente isso aí. Vamos achar aqui nosso código. Então a gente tem aqui o controlador, que a gente vai estar falando dos outros termos daqui a pouco. O primeiro termo que a gente vai estar atuando é exatamente o nosso termo proporcional. E aí, como que a gente vai calcular esse erro? A gente acabou de ver, certo? Eu tenho o set point, que é aonde? É aqui, ó. Nosso objetivo era y igual a zero. Então, meu set point é zero. Eu só vou estar considerando essa variável. E eu vou estar
subtraindo da minha posição atual, que eu pego igual eu estava pegando ali no on-off, certo? E aí eu tenho o meu erro aqui da posição. Tenho o meu erro da posição, vou calcular o que a gente vai chamar ali do nosso parâmetro, né, proporcional. E a gente vai falar de outros parâmetros daqui a pouco. Tenho aqui a minha constante, multiplico pelo erro, aí eu tenho aqui meu U, minha entrada de controle, que eu estou atuando aqui, né, estou calculando ali aquele valor. Basicamente, coloco um limitador, né, que meu volante ele não pode virar, né, eternamente. Então, mesmo a gente tendo essa constante para regularizar ali as coisas, a gente geralmente coloca um limitador também. E aí a gente vai e atua no nosso robô, certo? Então, deixa eu só reiniciar aqui a simulação. E aí a gente pode rodar aqui e ver o que vai acontecer. Poxa, fez alguma diferença? Tá muito parecido com o nosso liga-desliga, não tá? Talvez a gente consiga mudar esse parâmetro aqui, né, que vai ajustando ali a coisa para ele atuar um pouco mais, um pouco menos, né? Vamos botar ali metade e vamos ver o que vai fazer alguma diferença, né? Ó, a gente viu que fez diferença, não fez? Com um pouco menos também, né? Igual no liga-desliga lá, a gente conseguiu ver que tinha uma coisa ali. Mas e se eu botar um valor muito pequeno? O que será que vai acontecer? Ó, será que deu certo? Opa, passou, né? Não convergiu não, tá subindo devagarzinho, mas a gente vê que, ó, até caiu. Já deu para ficar bem legal, certo? Nosso controlador proporcional ali. Tranquilo? Mas mesmo assim, o que a gente vê, né? Que a gente estava falando. Que o ganho, esse valorzinho, a gente viu que se a gente colocar ele grande, colocar ele pequeno, vai ter um impacto grande no resultado que a gente está tendo, né? Então, isso aqui é só uma representação, né, do controlador que a gente vai estar construindo aí. E aí, esse ganho que a gente chama ali, né, essa constante que a gente vai estar atuando junto, ela tem uma influência muito grande no resultado final. A gente acabou de ver isso, né? E como que a gente define esse ganho? A gente tem diferentes formas. A gente pode fazer uma definição analítica, né, que você vai modelar muito bem feito o seu sistema e você vai saber exatamente quais são os resultados dados a algumas determinadas entradas ali. O problema é que geralmente fazer isso é difícil, certo? O que a gente vai fazer na maioria das vezes, né? A gente vai fazer o que a gente chama ali de uma abordagem empírica, que é basicamente isso que a gente acabou de fazer. Olha, 0,4 foi muito, 0,01 foi pouco. Vai fazendo uma busca ali mais ou menos e tentando ajustar. É claro que nem sempre isso é possível, dependendo do seu sistema. Por exemplo, se você está controlando um alto-forno, você não vai poder ficar ligando e desligando, porque é muito dinheiro para você ficar fazendo ajustes ali e gastando combustível, né? Gastando um monte de coisa ali, né? Para fazer isso. E aí, mais recentemente também, né? A gente tem outras técnicas, né? Técnicas automáticas, às vezes até usando aprendizado de máquina para tentar fazer um ajuste ali mais dinâmico. No nosso caso aqui, como eu falei, a gente vai poder focar só num ajuste empírico mesmo, né? A gente vai ajustar os parâmetros ali, vai verificar o que aconteceu e, se for o caso, a gente faz reajustes. E aí, para a gente entender, né, a gente tem basicamente duas opções.
Ou a gente aumenta, ou a gente diminui aquele valor, né? E esses aumentar e diminuir vão impactar de duas formas diferentes. Se eu tiver um ganho muito alto, a gente vai ver que o nosso robô, né, o nosso sistema, ele se comportou basicamente igual ao liga e desliga, certo? Ou seja, as oscilações vão ser muito grandes. Então, se a gente está vendo oscilação no sistema, a gente vai querer diminuir o ganho, né? São algumas dicas que a gente tem ali. Mas se a gente diminuir demais o ganho, a gente vai chegar no que a gente chama ali que é um erro de estado estacionário. Que é basicamente o quê? É o que o nome diz, né? O seu estado, ele estacionou num lugar ali. Então é como se você quer chegar nessa linha preta, como se fosse a nossa reta lá, só que você está mandando um comandinho tão fraquinho, né? Você está virando tão pouquinho ali o volante, a gente pode entender assim, que o seu robô ele não consegue mais sair de um determinado estado. Né? É como se fosse assim, olha, você tem que acelerar o carro. Só que você está apertando, você já viu quando você está dirigindo, você pode ir acelerando, só que tem uma determinada força de aceleração que seu carro não anda, certo? Você tem que apertar mais o acelerador. Então é como se fosse isso, você está apertando tão pouco que você não consegue sair daquele estado ali, certo? Então a gente tem que achar alguma coisa intermediária. Só que qual que é o problema? E aí a gente vai resolver isso aqui de formas diferentes. Né? Como que a gente pode resolver? A gente pode ir variando esse ganho ali para cima e para baixo. Só que, às vezes, a gente não vai conseguir resolver todos esses problemas só ajustando o ganho para mais ou para menos. A gente vai precisar adicionar outros termos ali para nos ajudar, certo? Então a gente vai resolver esses dois problemas aqui com dois termos diferentes. O primeiro problema que a gente vai resolver é o problema da oscilação. Qual que é o problema da oscilação? É exatamente que a gente está indo muito para o lado do liga e desliga. A gente continua atuando muito forte. Então, como que a gente pode resolver isso? A gente adiciona um outro fator no nosso controlador que ele vai ser usado para a gente dissipar essa energia. Então, ele é chamado de um fator de amortecimento. Como que a gente pode interpretar isso? Né? É tipo assim, olha, se você está virando muito rápido, você está indo com muita sede ao pote. Então, a gente quer segurar um pouco o sistema para ele não ir com tanta sede ao pote. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai adicionar um novo termo que, junto com o termo proporcional, ele vai nos dar esse valor de entrada de controle. E no caso aqui, o que a gente vai usar? A gente vai usar um valor que ele vai ser associado à derivada do erro. Por quê? O que a derivada do erro nos diz? Nos diz exatamente a taxa de variação do seu estado. No caso ali, a taxa de variação do erro. Se o erro está mudando muito rapidamente, significa que você está indo com muita sede ao pote. E se você está indo com muita sede ao pote, provavelmente você vai passar do pote, né? Você vai passar do seu estado ali. E aí a gente vai ter esse termo combinado. E aí, problemas, né? O ganho proporcional, a gente chama aqui o ganho proporcional, e o outro ganho associado ao termo derivativo, eles têm que ser escolhidos juntos, porque eles vão trabalhar de maneira conjunta, correto? E o que a gente vê é que esse termo derivativo, ele também é proporcional. Ele é proporcional à derivada do erro, certo? E aí, se a gente for olhar aqui, né, digamos que em azul está exatamente o erro, que no nosso caso é direto, né? O erro é a distância para o y, que é representada aqui como essa linha amarela de referência. Se eu viro o meu volante muito aqui em direção à minha referência, é aquilo que a gente falou, a derivada, olha, do erro está descendo rápida,
Está indo com muita sede ao pote. E o que a gente vai usar? Esse termo derivativo para tentar segurar essa ida muito rápida ao pote ali, né? A gente tem uma derivada negativa, a gente vai somar isso ali, aquilo ali vai amortecer, né, o nosso sistema ali. Vamos ver se faz alguma diferença? Então a gente pode vir aqui. E aí uma pergunta que eu faço para vocês. Numericamente, no meu programa, como que eu calculo uma derivada? Como que eu calculo essa derivada do erro no meu programa ali? Você tem que pegar o último ponto, armazenar ele e depois calcular aí a diferença e multiplicar pelo ΔT, né? Eu acho. O último ponto do quê? É o estado anterior. Não? É o estado anterior? É a derivada de quem que eu estou querendo calcular? Não, sim, o erro anterior, né? Formas, Isso. Né? Então, bem Acho que tem simples, diferentes gente. formas, não tem só esse jeito, não. Mas o mais simples é desse jeito. Isso, esse é o jeito mais simples, né? Que a gente pode ter. Que é basicamente o que, olha, vou calcular agora um novo termo derivativo, ele vai ter um ganho associado àquilo ali, e aí o meu termo, né, a minha derivada do erro é esse d-error aqui. Como que eu calculo ele? Exatamente isso que vocês acabaram de falar. Olha, eu tenho, né, aquela regrinha simples lá para calcular a derivada numérica, né? A gente faz a diferença ali entre dois pontos da minha curva, divide ali por um dt qualquer, certo? Que é o dt que a gente calcula aqui, e aí entra toda aquela questão que a gente já falou, né? Sobre se está usando real time, se não está usando real time, né? Então aqui a gente está basicamente calculando a nossa derivada do erro, calculo o meu termo derivativo, e a gente pode adicionar ele aqui também, certo? Fala, Gabriel. Eu tenho uma curiosidade sobre essa aplicação dos cálculos da derivada, né? Porque a primeira vez que eu fui precisar fazer uma derivada dessa, eu fiquei muito na dúvida de certas coisas. E aí eu vi que tem uns outros métodos numéricos para cálculo de derivada que você pega os erros anteriores também, e aí tem uns outros métodos lá do trapezoidal, eu lembro pouca coisa. Na prática, chega a precisar desses níveis de uso de derivadas numéricas, ou quando que essa simples resolve, quando que você fala assim, não, eu preciso ter uma derivada com um cálculo mais preciso? Tudo depende do seu sistema, certo? Da precisão que você vai ter no seu sistema. Por exemplo, muito provavelmente, se você estiver fazendo controle de quadrirotores a altas velocidades, você vai precisar de um cálculo um pouco mais, com uma acurácia um pouco maior, certo? Então, E tem uma outra coisa também, né, que tem sistemas desses que a derivada você tem que fazer de forma que não fique acumulando demais os dados, né? Porque tem uma questão de espaço, às vezes limitado no seu microcontrolador, e aí tem forma sim. de você fazer isso de forma. Eu esqueci o termo. Não, tem que ser eficiente. É isso aqui. Esse aqui é o mais simples, certo? A gente está salvando uma variável, né? Então, mas de novo, é o mais preciso, digamos assim? Não. É o mais básico. Existem coisas melhores aí, dependendo do tipo, de como o seu erro está variando. Pode ser que esse cara aqui não vai ser o suficiente, certo? Então, esse aqui fica só um exemplo mesmo do jeito tradicional, né, básico que a gente faz. E aí a gente adicionou um novo termo e a gente está somando aqui, certo? Vamos ver se vai fazer alguma diferença, né? Voltei meu ganho proporcional para o ponto 4 que a gente tinha inicialmente. Então a gente pode, aliás, pode até fazer diferente, né? Para não parecer que tá roubando. Vamos comentar o nosso termo derivativo aqui e vão rodar com aquele termo proporcional ali, né? Opa, deixa eu parar aqui. Rodar de novo. Então, ó, só com o ganho proporcional que a gente tinha ali anteriormente, a gente fica
tendo aquela oscilação, certo? Então, basicamente, o que a gente vai mudar aqui? A gente só vai adicionar o nosso termo derivativo. A gente está calculando aqui agora, né? Último erro que a gente salva ali e tudo. Vamos ver se vai fazer alguma diferença, hein? Só adicionando o termo derivativo. É mágica, hein? Olha só. Então a gente vê que já deu uma boa ajustada, né? Opa, o robôzinho até quase caiu ali. Então a gente já vê que só o termo proporcional e derivativo já nos ajudou bastante. Mas a gente continua vendo que tem um errinho ali, olha. Às vezes ele pode convergir, como a gente falou, para um possível estado estacionário ali também, em que eu vou estar atuando tão pouquinho que o meu robô não vai sair daquele estado estacionário mais, né? Então, parando ali. Ficou claro, então, gente? A gente tem agora os dois termos ali e a gente viu que já fez uma diferença grande aqui no nosso controle, né? Simplesmente colocando um novo termo ali. Então, aqui de novo, para relembrar, né, a gente adicionou o termo derivativo, que é proporcional à derivada, né, do nosso erro. E aí, para a gente tentar resolver, né, a gente adiciona esse termo ali, a gente está fazendo essas duas coisas, né? A nossa entrada de controle agora é o somatório dessas duas coisas, né? A gente acabou de ver isso aqui em loco, né, no nosso programa. E aí, para a gente resolver, né, como a gente falou, o termo proporcional, ele sempre vai ser a base ali. E para a gente resolver o outro problema, né? E se eu tiver agora uma atuação tão pequena, mas que ela não é suficiente para levar o meu sistema, né, a convergir para onde eu gostaria? E aí a gente chama esse erro, né, o erro de estado estacionário, justamente porque ele é um erro persistente. Ou seja, ele vai ficar naquele estado, eu vou estar sempre mandando ali um valorzinho de entrada de controle pequeno, mas que não vai fazer diferença, né? Uma solução que a gente pode fazer é acumular, né? Somar esses erros, até que vai chegar num momento, eu vou ter um valor maior de erro e eu vou conseguir atuar de maneira um pouco mais forte também. E aí, quando a gente fala de acumular, de somar, o que a gente está fazendo é a integral do nosso erro, né? E aí a gente vê que a gente está trabalhando com derivadas, com integrais ali, né? De maneira bem simples. Então, muito parecido com o que a gente tinha no termo proporcional e no termo derivativo, a gente vai ter um outro termo que é um termo integrativo, digamos assim, né? Termo associado à integral do nosso erro. E a gente também vai ter uma constante, né? Um ganho associado a esse termo, certo? E aí, se a gente for enxergar aqui, né? Quando a gente está falando só da integral do erro, a gente está falando da área debaixo da curva ali, né? Lembrando que essa curva azul está representando o nosso erro, né? E aí a gente vai ter esses dois valores ali também, certo? E aí a gente vai poder fazer esse somatório de maneira bem similar ao que a gente fez no caso do derivativo. E aí, para a gente agora que já ficou claro, né, o que cada um desses termos dá para a gente, né? Termo derivativo, ele amortece, né? Ele não deixa ir com tanta sede ao pote. Termo associado à integral, ele acumula um errinho persistente para chegar no momento eu conseguir atuar. Fala, Alisson. Você acumula desde o início da simulação? Você acumula durante o tempo inteiro, certo? Isso não dá problema, não? Por exemplo, se vamos supor que ele chegou num estado em que não tem tanto erro para acumular, assim. Ele está somando 0, 0, 0, 0, 0. Aí do nada ele diverge do objetivo dele e dá uma coisa absurda. Não, mas aí você tem que ver que se você está num estado muito perto aqui, você vai acumulando aos poucos, né?
A sua integral vai ser uma área grande, mas assim, vai demorar tempo para ele acumulando, né? E a ideia é justamente que você vai acumulando até que você vai ter o mínimo suficiente para conseguir mover, né, o seu sistema ali para algum outro estado, né? E aí você entrou num tema importante, né? O que a gente vai fazer depois, né? A gente quer juntar exatamente os três termos. E aí a gente vai ter o famoso controlador, né? Chamado ali de P e D. Justamente porque a gente vai ter um termo proporcional, um termo associado a integral e um termo derivativo. E aí a ideia é que esses três caras atuando em conjunto, eles vão tentar exatamente impedir que você some uma integral enorme e de repente o seu sistema voe para outro estado, né? Justamente porque você vai ter a derivada atuando ali também, fazendo segurando isso, né? E é claro que a gente tem que escolher os três termos de maneira, né, os três ganhos ali de maneira conjunta, o que é ainda mais complicado. Então, o nosso controlador final, né, P e D, dos mais utilizados, vai ter essa cara aqui no final. E aí a gente pode ir lá de novo, né, no nosso sisteminha e simplesmente adicionar um novo termo aqui, integral, que a gente vai adicionar aqui ao final. Opa, apaguei tudo aqui, certo? Então a gente tem os três termos, né, associados ali à entrada de controle proporcional, derivativo e integral. São cada um desses carinhas aqui. E a minha entrada de controle final é exatamente a soma de todos esses carinhas ali. E aí, como é que a gente calcula a integral do nosso erro? Muito simples, né? A gente vai exatamente fazendo aquela soma também, né? Um somatório ali do erro que eu tinha anteriormente, mais o erro que eu tenho agora multiplicado ali por esse dt também novamente. Que, novamente, né, uma regrinha de integração numérica aí. Pode falar, Alisson. Uma pergunta boba. O que acontece se... O que você faz quando estourar esse inteiro aí? Qual inteiro? O do erro acumulado. Do Eu erro sei que não acumulado? vai estourar, mas vamos supor que... Pum. Mas por que você acha que não vai estourar? Na verdade, não sei se não vai estourar, não. Vai depender da quantidade de iterações que você tá chamando esse cara aí. Da quantidade de erro que tá chegando, né? Na verdade, é outra coisa, né? Se você for olhar... Opa, se você for... Cadê, gente? Sumiu. Se você for olhar aqui, você não vai estar acumulando eternamente, certo? Você tem a integral ali do seu erro, mas o seu erro vai ter um sinal diferente também, certo? Ah, não, sim. Por quê? Hã? Entendi. Entendeu? Porque se você acumulou isso aqui, a sua entrada de controle é diferente se você acumulou isso aqui, certo? Então é como se você foi acumulando, quando ele chegou aqui, na verdade você zerou aquilo ali, né? Porque você deixou de acumular, e aí você vai acumular negativo para cá, e você vai acumulando positivo. Ficou clara essa ideia? Entendi, ficou bem claro. Gabriel? Eu acho que eu sei o que o Alisson tá falando, mas sim, Alisson, é importante você colocar um limite do quanto que você soma do erro integrativo. Porque tem uma condição que é quando, por exemplo, o robô ficou preso e ele não consegue convergir para a posição, mas a integral vai continuar somando que está errado, que está errado, que está errado. E aí, se em algum momento ele consegue se soltar, por exemplo, o erro acumulado pode ser tão grande que vai ter um sobressinal de atuação muito forte. E aí é bom ter esses limites da soma. Mas nesse caso aí não vai ter uma condição que o robô fica preso, por exemplo. É claro que, de novo, a gente está vendo aqui uma introdução bem básica, né, de controle. A gente vai estar usando em situações bem simples. Mas uma coisa importante, né, que eu já tinha falado, que tem a ver com isso também, é justamente que é fundamental que você sempre limite a sua entrada de controle. Uhum. Exatamente para você, do nada, não mandar o seu veículo ir para 200 km por hora. Né, porque teve alguma coisa ali que
que somou a mais, né, que fez uma conta errada. Então, sempre limite a sua entrada de controle exatamente para tentar impedir esse tipo de coisa. E aí, se a gente for executar aqui agora, né, com o nosso controle PID, então, o famoso, todo mundo já deve ter ouvido falar, né, de um controle PID. A gente acabou de implementar aqui, né, é isso aqui, basicamente. Então, a gente tem os 3 termos ali, né, sendo calculados, e a gente soma aqui para executar a nossa tarefa. E aí, se a gente for verificar agora, né, a gente vê que o nosso robozinho magicamente consegue, né, convergir de maneira bem legal ali, né? Então, a gente vê que antes, né, quando só estava o termo derivativo, ele ainda acabava ficando um pouquinho fora aqui, né? Vocês devem lembrar. E agora vocês podem olhar aqui que ele basicamente foi direto, né? Então, né, eu até notei aqui quais foram os ganhos que eu usei, né, para dar certo esse exemplo. E o que eu recomendo a vocês vocês podem brincar depois, né, com esses diferentes ganhos aí para ver exatamente o que vai acontecer. Ficou claro, gente? A gente fez uma visão aqui de um dos principais, né, controladores que a gente usa, e como a gente falou, ele é para a gente controlar várias coisas, né? Posição, direção, a gente vai estar fazendo todo esse controle aí, né? E a gente usou esse exemplo aqui em que a gente só tá. O U nosso aqui é exatamente o ângulo, né? Que a gente manda para o volante. O cálculo da integral vai ser só isso mesmo, né? Acumulando o erro vezes o delta, né? Exatamente. Certo? Então aqui, gente, o que às vezes dá de problema e outras coisas, né? Só para deixar uma coisa mais prática, né? Uma dica mais prática. Eu coloquei um slip aqui, né? Bem pequenininho, para garantir que o meu DT ele ia ser um pouco mais comportado, né? Porque senão começa a ficar meio estranho aí. Então eu tenho esse DT aqui, um slip só para forçar um pouquinho que esse DT fique mais ou menos ali. Certo, gente? A gente acabou de implementar o nosso controlador PID, né? Que é dos principais, né, e mais utilizados tipos de controlador que a gente encontra aí na literatura. Mas eu reforço também que a gente está vendo casos e a gente vai usar isso de maneira bem simples, correto? E aí, como a gente falou, né, um dos grandes problemas que a gente tem é que agora a gente tem 3 valores de ganho, 3 constantes ali associadas a cada um dos termos, e que quando a gente varia essas constantes e a gente tem que ajustar elas de maneira combinada, a gente vai ter impacto em diferentes parâmetros. Então a gente tem aqui, por exemplo, um dos mais conhecidos, né, chamado ali de overshoot. Qual que é o overshoot, né? O que é o overshoot? Tá, deixei aqui, né? O nível de pico é mais alto do que o estado estacionário. Então, basicamente, você pode entender como o quanto eu passei do estado que eu gostaria, né? O quanto eu fui de maneira, com sede ao pote. Então, o que a gente viu é que se eu aumentar o ganho proporcional, o overshoot aumenta, a oscilação aumenta. E de maneira semelhante, o ganho associado à integral, ele também aumenta isso, né? Se a gente for ali agora, né, e, por exemplo, eu aumentar o meu ganho integrativo, né? E vocês viram aqui que ele está rodando bonitinho, né? Dá pausa ali, começar aqui novamente. Vou vir aqui e vou multiplicar 50 aqui, né? O ganho integrativo. Vamos ver o que vai acontecer. Ó, começou efetivamente a ficar bem oscilatório novamente ali, né? Sendo que a gente não mexeu em nada do nosso ganho proporcional. Então, justamente, né, porque os erros ali, quando a gente passa muito, acumula muito, né? E aí essas duas coisas aqui acabam atuando para aumentar o overshoot, né? Que a gente viu ali. O rise time, então é o tempo que leva para eu tentar chegar ali, né, perto da onde eu quero ir.
Então a gente viu que se eu aumento o proporcional e integrativo, eu chego mais rápido, exatamente porque eu vou a toda, né, em direção àquilo ali. Como que a gente resolve, por exemplo, o overshoot? A gente introduz o ganho derivativo. Quando eu aumento o ganho derivativo, eu diminuo o overshoot, exatamente porque a derivada ela aumentou e eu vou segurar mais de acordo com a derivada ali, certo? E aí vocês podem olhar um pouco mais essa tabela depois, né? Ver um pouco mais sobre o que é cada um desses estados. E aí só chamo a atenção aqui ao final também para a questão do steady state, né? Que é exatamente o estado estacionário. Ou seja, eu cheguei num ponto ali que a minha entrada de controle atual não faz mais nada. Quando eu aumento o ganho proporcional, eu tendo a diminuir isso. Só que pode ser que eu diminua e acabe passando para o outro lado, né? E aí a gente fica ainda tendo essa oscilação. O ganho integrativo, né, de integral, ele vem exatamente para eliminar isso, né? Enquanto, né, eu destaco aqui também que o ganho derivativo não faz diferença nenhuma. Então, a gente viu aqui, né, que é complexo, né? A gente aumenta um, ele atrapalha uma outra coisa, ele ajuda em uma outra coisa, e a gente tem então que exatamente tomar cuidado na hora de setar essas coisas, né? Então a gente viu aqui que oscilou. Vou voltar aqui com o valorzinho que estava antes, né? Só para a gente ver a última vez aqui que o nosso robozinho, então, ele converge, né? Bem bonitinho ali novamente. Posso até chegar mais perto aqui para vocês olharem ali, ó, que a gente está controlando ali a rodinha, né, da frente. Então, olha, ele convergiu bem interessante ali, né? Opa, e aí ele quase cai ali, né? Eu limitei aqui o tamanho para isso aqui. Certo, gente? Alguma dúvida aqui? E aí, só para a gente concluir, a gente pode ver aqui esse exemplo bem ilustrativo, né, sobre como que funciona os ganhos, né, variando, esses diferentes ganhos. Então, conforme a gente aumenta o ganho proporcional, a gente tenta, né, chegar mais perto da nossa referência, mas ainda tem muita oscilação. O ganho integrativo ajudou ainda mais, e o derivativo, na verdade, vem para fazer essa suavização entre os outros ganhos que a gente estava ali, certo? Então, isso aqui é uma ilustração bem, bem simples, né, de como que a gente vai fazendo esse ajuste aí. E aí, para a gente concluir, né, o que a gente pode entender, né, o que a gente leva da aula? A ideia de controle, em que a gente vai ter um estado objetivo, o nosso controlador, ele calcula possíveis entradas de controle para o nosso sistema e a gente vai atuar em cima desse sistema. Se a gente não tiver uma realimentação, é uma malha aberta. Se a gente tiver realimentação, é um controle em malha fechada. E dentro do controle em malha fechada, a gente viu o liga e desliga, né, que é um super básico ali, bem limitado, mas geralmente a gente vai estar usando o PID, né, PID aí, que é exatamente que a gente vai ter três termos ali diferentes, né? A gente tem um termo que a gente fala que ele está considerando a informação do presente, que é justamente, olha, qual a distância que eu estou agora do meu estado objetivo, certo? O nosso termo proporcional ao erro. A gente tem um termo associado à integral. E a integral me fala exatamente do passado, porque eu tenho que vir acumulando. Então é mais ou menos por quanto tempo que eu estou, né, com esse errinho aqui, né, que a gente pode entender ali. E o outro termo que a gente viu é o termo derivativo, que é basicamente um olhar para frente, um olhar para o futuro. Por quê? Se a gente sabe que a minha derivada do erro, né, o meu erro, a taxa de variação do erro está muito alta e ele está diminuindo muito rapidamente, provavelmente eu vou acabar passando quando eu chegar no zero, né? Que a gente vai passar ali. Então a gente usa esse termo para fazer esse amortecimento. E o que a gente quer, na verdade, é sempre tentar utilizar
os três termos de maneira combinada. Mas é claro que, como a gente já viu anteriormente, quando a gente usou o proporcional e o derivativo, a gente já teve uma resposta muito boa ali, certo? Então, de novo, a gente tem que ver o quão complexo a gente quer ou não fazer o nosso sistema. É muito simples calcular todos os termos, mas como a gente viu, às vezes pode ser complexo fazer o ajuste ali. E aí a pergunta que fica, né, para a gente concluir a aula é justamente, ok, a gente viu esse conceito, né, isso tudo, mas como que a gente vai poder, então, aplicar essa ideia do controlador, né, das entradas de controle ali, para a gente controlar coisas mais complexas? Então, por exemplo, eu acho que é bem simples a gente pensar como que eu usaria um controlador PID para levar esse robô de uma posição e uma orientação até uma outra posição e uma outra orientação. Alguém consegue dar uma ideia geral? Você faz o que você fez agora, mais ou menos. Você traça uma curva e manda ele ir em direção a essa curva. O mais simples, né? Eu posso controlar. A gente não consegue controlar todas essas variáveis independentes aqui? Sim. A gente faz o controle das três variáveis independentemente, certo? E o nosso robô vai andar e funcionar bonitinho. Agora, quando a gente pensa nesse outro tipo de veículo, a coisa começa a complicar, não começa? Poxa, como é que eu consigo levar ele dessa posição aqui para essa posição, para fazer uma baliza, por exemplo, né? Então é aí que vai entrar o que a gente vai falar na aula que vem, que é chamado de controle cinemático. Que é justamente o quê? Agora que a gente já viu a ideia do que é controle, a gente pode começar a ter uma modelagem de um sistema um pouco mais complexa. Que no nosso caso, a gente já falou como que a gente modela esses sistemas. Tudo que a gente precisa agora é combinar o conceito do modelo cinemático com o conceito de controle que a gente acabou de ver na aula de hoje. E aí a gente vai conseguir juntar essas coisas na aula que vem e ter um controle um pouco mais avançado ali para esses nossos robôs.